Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jardel Torres. Sou responsável pelo canal direto de vendas na Westech. Pode parecer estranho, vou falar sobre maximizar a segurança de ambientes corporativos com Firebox, mas eu trabalhei já na área técnica, acompanho bastante, né, no que diz respeito à parte de firewalls UTM, seguranças de e-mail. Então, tenho um certo conhecimento do que tem ocorrido no mercado de segurança da informação e como a gente consegue minimizar a incidência de fraudes, de ameaças nas barreiras do nosso perímetro com o TM. Então, esse é o objetivo hoje da minha apresentação. Tá? Essa foi a agenda que eu elaborei. Eu vou falar de forma bastante sucinta sobre a Westech. Um pouco sobre o antigo paradoxo em relação ao mercado de segurança da informação, a mudança desse paradigma, né, falando basicamente dos dias atuais. E daí a gente entra na parte referente à proteção de perímetro com o Westech Firebox, uso eficaz do módulo de firewall, acesso remoto seguro, relatórios estratégicos, segurança da informação não é apenas produto, e Customer Success e Customer Experience. Bom, pessoal, a Westech é uma empresa sediada em Tubarão, Santa Catarina, com 12 anos aí de mercado, presente em todos os estados do Brasil e também na América Latina, com mais de 500 clientes ativos atualmente, mais de 1.500 licenças rodando em todos esses clientes, porque 1.500, a gente trabalha com outros produtos, outras linhas de produtos também para segurança de perímetro, Gateway Anti-Spam, toda a parte de serviços de internet com foco em segurança, parte de Firewall UTM. E nesses 12 anos de existência, a Westech tem um índice de 98% de retenção de cliente. Ou seja, nesses 12 anos de existência, nós perdemos apenas 2% de cliente. Foram empresas, em sua grande maioria, que fecharam, que não deram continuidade em seu negócio. Então, saída por insatisfação ou algo desse tipo, a gente basicamente não tem na Westech. Este é um índice de bastante orgulho para a gente, para toda a equipe. Nós trabalhamos fortemente todos os dias para a gente aumentar ainda mais esse índice. É um desafio bastante grande com a escalabilidade do negócio, mas a gente procura trabalhar junto em todas as áreas do Westech, com pessoas altamente dedicadas para que a gente aumente aí esse índice. Bom, pessoal, o antigo paradoxo aí do mercado em relação à segurança da informação. Quando a gente iniciou lá 12 anos atrás, falava de firewall, né, de proteção, de segurança, geralmente em mercados menores, né? Era muito difícil as empresas perceberem a importância, já naquela época, de proteger a informação, os dados no qual elas estavam armazenando em seus servidores, né? Proteger contra ameaças, contra fraudes. Naquela época, tudo isso já existia. Hoje foi intensificado, né, ainda mais com a era digital. Mas naquela época já existia todas essas coisas. Claro, ataques e fraudes em formatos diferentes, mas eles estavam, de alguma forma, invadindo e contaminando as empresas. Só que, na ocasião da época, digamos assim, esses ataques eles ocorriam de forma muito oportunista. Não eram ataques direcionados. Ou seja, muito mais motivados pelo desafio de pessoas que tinham um grau de inteligência bastante grande, como uma forma de se autodesafiar e tentar invadir ou causar algum tipo de ameaça para uma empresa. Ou através de script kids que pegavam ferramentas na internet, scanners na internet, e saíam disparando aí para um pool de IPs na internet, na grande rede, até encontrar uma brecha de segurança e, né, por isso ataque oportunista. Achar essa brecha de segurança, automaticamente invadir esse sistema. Só que mesmo acontecendo tudo isso, e a proporção desses acontecimentos baseado com os dias de hoje,
eles não eram tão abrangentes. Então, empresas que não sofriam essas ameaças, elas visualizavam a segurança da informação como desnecessária, não valorizavam a segurança da informação, viam como custo, como uma despesa operacional, e também um outro grande motivo, não conheciam as fraudes, os riscos, e como é que tu vai proteger aquilo que tu não conhece, que tu não sabe? Então, era um desafio bastante grande também da nossa parte, como empresa desenvolvedora de soluções de segurança da informação, em conscientizar e mostrar para essas empresas o quão importante, já alguns anos atrás, proteger o ambiente, o perímetro de rede. Então, com a era digital, aí, vamos falar dos últimos anos, com a crescente, aí, vamos falando, basicamente todo mundo fala hoje em IoT, BioD, internet das coisas, né? Hoje tudo é conectado, dificilmente aqui alguém não tem uma televisão plugada na internet, talvez já tenha dispositivos médicos plugados na internet também, ou plugados na internet. Então, a gente depende muito hoje de tecnologia, depende muito hoje da internet. E cada vez mais que a gente tem uma dependência grande desses tipos de dispositivos, mais pessoas intencionadas, mais intencionadas na internet, mal intencionadas, né, perdão, na internet, vão tentar de alguma forma contaminar e prejudicar esses dispositivos. Seja para ganho financeiro, seja também por uma questão de desafio, se autodesafiar, isso ainda existe, mas geralmente por grupo de quadrilhas especializadas que estão deixando de cometer fraudes, digamos assim, de forma física, né, como a gente via, para começar a cometer fraudes no formato digital. Não preciso dar as caras, digamos assim, para cometer algum tipo de algum crime, né? E nesse caso acabam utilizando a internet para isso. E outro ponto bastante importante é a segurança da informação, como as informações das empresas vistas como o principal ativo. Então, empresas hoje que não se preocupam com segurança, que têm um sequestro de dados, por exemplo, que deu um boom aí pela mídia recentemente, tem um servidor invadido, variante de sequestro de dados, não tem backup, não tem basicamente o que fazer, e às vezes tem anos de informação ali nesse sistema, dos clientes, de informações estratégicas do negócio, e agora? Jogou por água abaixo, talvez, um tempo bastante grande de empresa por não se preocupar com a segurança. E essa mudança de percepção também das empresas com a segurança da informação é que elas estão vendo segurança hoje como investimento e fator estratégico para o negócio. Empresas que não investirem em segurança, elas podem deixar de existir, exatamente por conta dessas fraudes. E a mídia tem divulgado muito isso. Então, se a gente for verificar aqui nesse slide, algumas informações compiladas que foram obtidas aí de mídias especializadas, a gente vê o governo sofre 2.100 tentativas de ataques virtual por hora. Companhias perdem 400 bilhões para hacker todo ano, todos os anos. Então, a mídia tem notificado muito esse caso de crime virtual, esses casos de crime virtual. E com isso as empresas têm se preocupado mais. Agora a gente entra, como a gente consegue aumentar a segurança do perímetro, as barreiras do nosso perímetro de rede com o S-Tech Firebox. São medidas, pessoal, muito simples, que geralmente não são aplicadas pelas instituições, tá? Medidas bastante simples. O S-Tech Firebox, para que vocês possam entender, ele é um UTM de firewall completo, tá? Ele combina o que tem de mais avançado em tecnologia de UTM a nível de mercado, com uma interface intuitiva, tá? A gente costuma dizer lá, na OSTEC também, para os nossos clientes, potenciais clientes, que o Firebox
ele tem uma vantagem que ele se enquadra com as políticas de segurança de variadas empresas. Então, ele é muito flexível. Uma política de segurança que uma instituição educacional quer adotar, a gente consegue adaptar essa política a nível de perímetro dentro do Firebox. Uma política de um órgão militar, por exemplo, que é diferente de uma instituição educacional que ela quer adotar, a gente consegue adaptar no Firebox. Então, a gente tem uma flexibilidade muito grande trabalhando com o Firebox. Não é engessado. Ou faz isso e ponto final. Não, a gente consegue flexibilizar bastante. E a gente conta com transparência do recurso da internet e recursos de rede, com gráficos onde a gente consegue visualizar o que está acontecendo dentro da nossa estrutura para a tomada de decisão. Então, gera inteligência, dá inteligência para o negócio. Consigo saber o que está acontecendo e, baseado nisso, eu consigo tomar alguma ação. Aqui a gente tem uma tela ampliada da solução Firebox. Como a gente pode ver, a gente tem as dashboards, a gente tem mais informação, inclusive, não deu, né, para tirar um print que coubesse todas elas aqui na dashboard. E a gente tem um menu aqui, também não está completo, mas para que vocês possam visualizar aqui já informações de controle de aplicação, tanto a nível de tráfego como de conexões bloqueadas que são realizadas pelo módulo de firewall, informações do sistema, conectividade geral e todo o menu. Bom, pessoal, quando a gente fala na parte de maximizar a segurança do perímetro, o módulo de firewall que está dentro do Firebox, ele é um recurso fundamental para que a gente consiga, de fato, aumentar o nível da segurança, maximizar o nível da segurança. Quando eu falo maximizar o nível de segurança, é interessante dizer que eu estou falando do perímetro. Né? Eu estou querendo dizer da borda da rede. Geralmente, o Firebox ele é o primeiro ponto entre a internet com a rede interna e vice-versa, da rede interna para a internet. Então, tudo que chega da internet com destino à rede interna, todo o tráfego que chega, todas as conexões que chegam na internet com destino à rede interna, passam pelo Firebox. E tudo que sai da rede interna, com destino à internet, também passa pelo Firebox. Então, a gente tem uma série de módulos e recursos que vão tratar cada uma dessas conexões em cima dos seus devidos protocolos, de acordo com a necessidade e cultura de cada empresa. Então, a gente não aplica um Firebox dentro de uma empresa e define uma política altamente restritiva para que essa empresa esteja ao máximo segura na internet. Não. A empresa, através da sua cultura, né, de uso da internet, diz o formato de como ela deseja trabalhar, como ela deseja aplicar as regras. Nossa equipe de especialistas em segurança dão sugestão de boas práticas e aplica o Firebox na rede de acordo a cada política, de acordo com o negócio de cada empresa. Tá? Então, o módulo de firewall, voltando, ele é fundamental para que a gente consiga aumentar o nível de segurança dentro do perímetro de rede. Então, através de uma política padrão efetiva, uma segmentação inteligente da rede, com controle de aplicação, sistema de detecção e prevenção de intrusão. O que eu estou querendo dizer com isso? A partir do momento que a gente trabalha com uma política padrão eficiente, isso eu não estou me referindo a uma política padrão que tenha que ser somente restritiva, ou seja, eu bloqueio todas as conexões e libero somente aquilo que é devidamente permitido, mas uma política que talvez, dependendo da empresa, mescla, né, o meio termo de uso de uma política e na condução de cadastro de regras, a gente consegue aumentar consideravelmente o nível de segurança dessa empresa do ponto de vista de firewall, do módulo de firewall, que é mais um recurso que está presente dentro do Firebox, além de muitos outros que também vão trabalhar em conjunto com o firewall e vão garantir uma segurança aceitável. Então, geralmente, quando nós trabalhamos com uma política padrão efetiva a nível de firewall, não na grande maioria das vezes, mas geralmente a gente trabalha com aplicabilidade de bloqueio nas interfaces
de rede que estão se comunicando com a internet, com a rede interna ou com o tráfego que está fluindo entre as redes, entre os segmentos na nossa rede interna. Então, por exemplo, aqui, eu tenho meus 2 links de internet fixados aí dentro do Firebox, né? O link 01 e o link 02, e a gente percebe que eu tenho uma política restritiva de entrada e uma política aqui também restritiva de entrada para o meu segundo link. Então, tudo que chega da internet com destino ao meu UTM, ao nosso UTM, ele vai estar sendo, as conexões que chegam vão estar sendo rejeitadas. Por quê? Porque a política encontra-se restritiva. Ok? Vamos voltar aqui. Outra parte que eu me refiro e que eu considero também bastante importante para aumentar o nível de segurança da rede é segmentação inteligente da mesma. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Eu falei que todo o tráfego que chega da internet passa pelo Firebox, com destino à rede interna, sai da rede interna para a internet, também passa pelo Firebox. Mas a gente consegue também trabalhar com as filtragens intra-redes, ou seja, afunilar o tráfego que está fluindo no nosso segmento interno, dentro da nossa estrutura, e aplicar regras de bloqueio, de análise, enfim, de logs, para que a gente consiga ter visibilidade do que está passando dentro de uma interface de rede. Então, um exemplo na prática, e inclusive eu fiz isso aqui na política padrão. Eu tenho um setor chamado diretoria, eu tenho um setor chamado financeiro e eu tenho um setor chamado RH. Então, estou trabalhando com uma segmentação física da rede para esses 3 setores. Basicamente, pessoal, quando eu faço essa adição de interfaces com VLAN ou no formato lógico, eu consigo dizer que o tráfego direcionado para uma rede ou para outra rede, ele vai ser liberado ou ele vai ser bloqueado. Então vamos lá, vamos pegar na prática um exemplo que geralmente acontece. Uma empresa que não trabalha com uma segmentação, e a gente às vezes utiliza o termo bolsão de segurança, eu tenho meu setor aqui, meu bolsão de segurança, que é o meu segmento de diretoria, um bolsão de segurança, que é o meu segmento RH, e outro bolsão, que é o financeiro. Se eu não trabalho com política nenhuma de restrição dos tráfegos entre esses setores, se uma máquina na rede é contaminada com algum malware, por exemplo, e dependendo do tipo deste malware, a tendência é que ele vá conseguir se propagar para as demais máquinas na rede. Certo? Então, vamos lá, isso compromete a segurança, ao mesmo tempo que também acaba impactando na produtividade. Por quê? Se a gente tem uma quantidade de máquinas contaminadas aí com vírus, tu vai ter que, de alguma forma, encontrar uma maneira de remover o vírus das máquinas. Talvez tu vai deslocar uma equipe de TI dentro da tua empresa para atacar diretamente essas máquinas que foram contaminadas. Ou verificar na central do teu antivírus corporativo, caso a empresa trabalhe com antivírus corporativo, uma maneira de tentar limpar o vírus das máquinas. Logo, tu tens pessoas que deveriam ou poderiam, na verdade, estar focadas no negócio, na estratégia do negócio, tentando remover vírus das máquinas. E onde entra a questão da importância dos bolsões de segurança? Por exemplo, se eu tenho aqui a diretoria com uma política restritiva de entrada, financeiro e RH, eu consigo dizer que o tráfego destinado a essas redes, eles estão, por padrão, de acordo com a política que a gente viu, todos bloqueados, e eu consigo trabalhar com liberação somente daquilo que a empresa deseja ou que o meu negócio pretende que seja liberado. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha rede de RH, eu estou dizendo como a política padrão dessa rede, desse segmento é restritivo, ou seja, tudo bloqueado, eu estou dizendo que o RH, qualquer máquina do RH, vai conseguir acessar a internet somente nas portas UDP-RH. A mesma coisa, o RH vai conseguir acessar a internet somente os serviços na internet do que está definido nas portas TCP-RH. Legal, mas o RH precisa ter um acesso, e daí entra as exceções, o RH precisa fazer um acesso lá no setor financeiro.
num equipamento que esteja lá dentro do setor financeiro. Como é que eu faço? Simples, tu cria uma liberação dizendo que tudo que vier do setor de RH, com destino ao IP WTS financeiro, isso é uma macro, pessoal. O que seria isso? Uma variável. Onde nós temos uma área dentro do Firebox que a gente cria essas variáveis e define o que vai ter dentro delas. Por exemplo, aqui IP WTS financeiro, eu tenho um IP dentro dessa variável, que é o IP do WTS que fica lá no setor financeiro, que é executado nesta porta padrão 3389. Então, o que eu estou querendo dizer? O setor RH acessa somente essas portas aqui, tanto o TCP e o UDP, mas ele vai acessar uma máquina lá do financeiro na porta 3389. Então, se alguém do RH, ou se algum equipamento do RH ser contaminado com algum tipo de vírus, esse vírus ele não vai se propagar para o setor financeiro, para o setor diretoria. Um exemplo. Então, tu fecha o cerco, digamos assim, e tu consegue, desta forma, também aumentar a produtividade por conta do que eu citei de máquinas contaminadas com vírus. Legal, aqui eu tenho outros exemplos também, basicamente aqui trabalhando com o setor financeiro. Eu estou permitindo o setor financeiro enviar pacotes do tipo Eco Request, ICMP. Estou liberando o setor financeiro acessar somente serviços da internet correspondente ao setor financeiro, tanto o protocolo TCP e UDP, mas estou dizendo que o setor financeiro ele vai ter um acesso completo ao segmento de diretoria. Então, o setor financeiro, qualquer tipo de conexão que ele deseja fazer lá para o setor de diretoria, ou que ele desejar fazer lá para o setor de diretoria, ele vai conseguir fazer sem nenhum tipo de restrição. Esse acesso vai estar liberado. Tá? Esses bolsões de segurança também eles são muito vistos na literatura em ambientes cooperativos, que eles chamam e basicamente atrelam a firewalls cooperativos, onde eu tenho a minha empresa, que tem uma parceria com outra empresa, que tem uma ligação local, basicamente, com essa outra empresa, e daí eles chamam isso de montar bolsões de segurança e trabalhar com o tráfego de um lado para o outro de uma forma efetiva, com segurança. Eu acabei falando aqui também do uso eficaz do módulo de Firewall, e a gente tem um recurso hoje, que é o controle de aplicação, que consegue trabalhar diretamente na camada 7 do modelo de referência TCP/IP e OSI. Para quem não sabe o que é camada 7, basicamente é eu deixar de fazer bloqueios para determinados destinos na internet ou determinadas origens, baseado em portas, em serviços ou em redes específicas, IPs específicos. Então, eu consigo trabalhar com uma determinada política, com uma determinada regra. Na camada 7, por exemplo, a minha empresa tem a necessidade ela tem uma política totalmente permissiva, mas tem a necessidade de bloquear o Spotify, bloquear o Skype, bloquear Torrent. Qual é a grande vantagem do controle de aplicação? Que a gente não precisa saber qual é a rede, qual é o IP que o Skype está operando, que a rede Skype está operando na internet, que a rede Spotify está operando na internet. A gente consegue trabalhar com a filtragem diretamente a nível de aplicativo. Ou seja, quero bloquear Spotify ou liberar para toda a minha rede. Então, a gente tem essa facilidade. Aqui eu coloquei um exemplo. Não faz muito sentido esse exemplo, se vocês forem ver, né? Eu estou liberando o Skype e liberando o Snapchat. Geralmente as empresas não liberam, né, o Snapchat, principalmente em horário comercial, mas foi só um exemplo para ilustrar. Então, estou liberando todos os equipamentos da minha rede para qualquer destino na internet acessar Skype e Snapchat. Tá? Então, o controle de aplicação ele traz essa facilidade que acaba sendo uma maravilha para quem está utilizando o UTM, o Firewall, e não ter que ir atrás de redes, de IPs, portas, enfim. E também o sistema de prevenção e detecção de intruso. Este até não é um módulo que está dentro do Firebox associado ao Firewall, ele é um módulo específico, fora do Firewall, mas eu acabei colocando aqui esse slide para não ter que criar um slide único para colocar
este recurso. Então, o sistema de detecção de intrusão e de prevenção de intrusão, a gente vê, geralmente, empresas comentarem, oh, que legal, tem sistema de detecção de intrusos, sistema de prevenção de intrusos. A gente vê muitas empresas trabalhando, às vezes, com outros UTMs e com esta opção ativa. E a gente viu, por experiência, nesses anos, trabalhando com segurança da informação, que quando tu ativa um sistema de detecção e prevenção de intrusão na rede, tu precisa configurá-lo, parametrizá-lo de uma forma muito bem pensada, analisando antes de ativar o modo ativo da prevenção de intrusão num formato passivo, para saber como é que está sendo o tráfego dentro da rede, como é que é esse tráfego, gerando conhecimento em cima disso, para que possa se criar as regras de forma realmente que elas gerem dor de cabeça do que de fato auxílio. Então, quando a gente trabalha com o sistema de prevenção de intrusão e detecção de intrusão, é interessante ter este conhecimento para não dar um tiro no próprio pé. Porque senão o nosso sistema de detecção de intrusão e de prevenção ele vai ficar gerando falso positivo, falso negativo, vai gerar uma enxurrada de alerta e, na verdade, não é nada demais. É tráfego legítimo que está fluindo aí entre os segmentos de rede. Ok, pessoal? Bom, pessoal, a nível de navegação, proxy de navegação, quando eu falo de proxy de navegação, eu me refiro basicamente a HTTP e HTTPS, né? Navegação dos usuários, os sites que eles estão acessando. E como a gente consegue minimizar a ocorrência de malwares na rede, de problemas na rede com proxy de navegação? É bastante simples essa resposta, pessoal. Se o usuário, hoje, na grande maioria das empresas, de forma não intencional, é o que muitas vezes causa um problema maior, por não conhecer, pelo fato da empresa não aplicar uma política de segurança da informação, não conscientizar os colaboradores, e geralmente esses malwares que são obtidos, eles vêm através de acesso ou cliques em sites que têm conteúdo malicioso, né? E como o proxy, ele afunila e gerencia todos os acessos que são feitos a nível de navegação, a gente consegue trabalhar com regras e políticas que vai minimizar a ocorrência de algum colaborador interno ou de alguma pessoa clicar num site que tenha conteúdo malicioso. Como ele faz isso? Nós temos uma parceria com uma empresa de categorização de sites, é uma das maiores empresas de categorização de sites a nível mundial. E esse recurso nós chamamos dentro do Firebox de WebEye, que consegue, por mais que a empresa trabalhe com uma política de navegação permissiva, que consegue disponibilizar dentro do Firebox uma categoria de site chamada malwares, worms e malwares, por exemplo. Tá? E ali dentro dessa base de categorização, tem inúmeros sites a nível mundial que estão sendo diariamente analisados e categorizados de acordo com sua reputação e sendo incluso nessa base de dados, né? Não somente de malwares e worms, mas sites de conteúdos pornográficos, drogas e álcool e uma série de outras categorias que geralmente a tendência de ter sites com vírus ou algo do tipo é bastante grande. Então o WebEye ajuda nesse sentido. Por quê? Se a gente trabalha com uma política permissiva, até para não engessar os acessos dos colaboradores na empresa, tu consegue trabalhar com categorias já, né, estabelecidas que vão conseguir filtrar de forma eficiente e proativa o acesso a determinados sites que tenham conteúdo malicioso. Bom, antivírus integrado junto ao proxy. Então, se porventura o usuário está baixando algum arquivo, que esse arquivo tem algum tipo de
de vírus, ele já antecipa e notifica, não deixa que o download seja concluído. Controle e limite de downloads. Então, outro recurso que, na verdade, não está muito diretamente ligado a uma regra que bloqueia ou libera, mas a gente consegue dizer no controle de limite de downloads, por exemplo, na nossa estrutura, a gente vai liberar somente downloads através de sites que tenham um tamanho de 20 megas, ou que tenham um tamanho de 500 megas, por exemplo. Então, se o usuário, a nível de navegação, tenta fazer um download que tem 1 gigas, acessa lá o Super Downloads ou qualquer site para baixar algum arquivo que exceda o tamanho do limite definido, ele não vai conseguir. Então, tu vai fechando o cerco, né, e minimizando a incidência de vírus dentro da rede. Falando mais um pouco do WebEyes, pessoal, a gente tem mais de 180 categorias. Dessas 180 categorias, 14 delas somente de segurança. Então, a gente vê aqui de códigos maliciosos, infectados, websites, links, né, com conteúdo malicioso ou que estão de alguma forma infectados. São mais de 15 categorias de web application. Então, o WebEyes ele é muito eficiente nesse sentido. Então, ao invés de a gente trabalhar com uma política restritiva e que vai impactar, às vezes, negativamente para o nosso colaborador, porque ele não vai conseguir acessar absolutamente nada, e talvez ele vai achar, por conta dessa política, ou vai sempre ficar buscando maneiras e alternativas de burlar essa política, então, que também vai impactar a produtividade. Talvez, trabalhando com uma política permissiva, com um módulo de categorização como o WebEyes, tu vai conseguir deixar os usuários, no que diz respeito ao acesso a sites de internet não engessados, mas aumentando a segurança da tua rede com os acessos à navegação. Qualquer empresa hoje presente na internet, ela tem algum serviço interno que disponibiliza para os seus clientes, para os seus parceiros, de fora, né, da internet, algum tipo de acesso. Quando a gente fala de acesso remoto seguro, existem algumas técnicas que a gente consegue trabalhar a nível de Firebox para aumentar a segurança desses acessos oriundos aí de fora do perímetro. Uma dessas maneiras é trabalhar com autenticação, o autenticador. O que a gente vê bastante nas empresas, e empresas que procuram a stack para conhecer melhor o produto, ou com alguma necessidade, ou que talvez passaram por algum tipo de invasão recente, é que grande parte delas trabalham com acesso remoto da internet, sem nenhum tipo de segurança. E, geralmente, quando acontece um ataque, vamos pegar como exemplo sequestro de dados, o WannaCry, por exemplo, se a gente tem um serviço interno dentro da nossa empresa, com a porta escancarada para a internet, onde a gente permite que qualquer conexão de fora chegue a esta porta, a gente está facilitando um ataque de sequestro de dados. Geralmente, esse sequestro de dados, um exemplo, as empresas têm bastante serviço de conexão remota do Windows liberados aí para toda a internet. Esses ataques de sequestro, eles ocorrem em cima desses WTS, que talvez tenham um usuário e uma senha fraca, administrator e a senha administrator 123. Então, como tu já liberou o acesso a esta porta, eles conseguiram jogar um scan, ver que a porta está liberada, conseguiram fazer um ataque de brute force, um ataque de dicionário, tentativa-erro, para tentar obter a credencial de acesso a este equipamento, o login, a senha, em outras palavras. E se a senha estiver fraca, geralmente eles conseguem quebrar,
ou nem quebrar, ou identificar essa senha por conta da velocidade desses ataques, ter o acesso ao equipamento. E como a gente minimiza no Firebox? Usando o autenticador. Esta é uma das formas. E como o autenticador funciona? Eu consigo criar um usuário chamado WTS com uma senha e vincular esse usuário a um grupo de endereços que a gente criou no módulo de Firewall chamado acesso WTS. Na regra de redirecionamento de porta, eu crio aqui uma regra dizendo que tudo que chegar no meu link de internet 1 e no meu link de internet 1.2, de origem do grupo acesso WTS, para qualquer IP válido da nossa empresa, na porta 3389, eu direciono para o equipamento 926808. Bacana. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu não estou deixando toda a origem liberada. Ou seja, qualquer conexão da internet para algum IP válido na minha empresa, na porta 3389, escancarado. Não, eu estou dizendo que só vai acessar quem estiver dentro do grupo acesso WTS. E onde entra o autenticador? No Firebox nós temos o autenticador em cima do UTM, onde o administrador, o responsável pela administração do Firewall, vai passar o usuário para o parceiro, para o colaborador que precisa acessar o serviço de WTS, ele vai se autenticar com este usuário. A partir do momento que ele faz a autenticação, o Firebox obtém um endereço IP válido que este colaborador, esse parceiro está utilizando no momento e adiciona o IP válido dentro do grupo acesso WTS. Daí sim, ele vai poder pegar o cliente de WTS e mandar a conexão diretamente para o nosso IP válido para chegar até o equipamento 08. Então, o autenticador ele permite que o acesso seja feito de fora de uma forma segura. E eu estou usando como exemplo o WTS, mas qualquer outro serviço que não tenha um cunho público, como um site, como um servidor de e-mail que esteja dentro da empresa e que realmente precisa estar liberado para a internet, porque a internet precisa enxergar esse serviço, a gente pode estar trabalhando com o autenticador. Então, tem um serviço privado lá, que somente algumas pessoas precisam acessar, somente meus colaboradores internos, a gente consegue utilizar o autenticador e aumentar o nível de segurança dos acessos aí da internet para as máquinas dentro do perímetro. Uma outra forma de a gente trabalhar com uma segurança de fora para dentro dos servidores ou para dentro da nossa empresa, com segurança, é utilizando o VPN. Né? Quem aqui já não ouviu falar de VPN? E a gente vê muitas vezes pessoas comentando: estou seguro porque eu disponibilizei um certificado VPN para o meu parceiro. Então a conexão que ele faz com segurança. Não tenho preocupação quanto a isso. Mas o que a gente vê bastante, e por isso eu coloquei aqui, VPN é uma faca de dois legumes, é que certificados digitais são disponibilizados para terceiros, colaboradores, para acesso de fora, mas no UTM não é feito um controle desse certificado. Ou seja, qual é o equipamento na nossa rede interna que esse certificado vai poder se conectar? Em qual porta ele vai poder se conectar? Porque se eu liberei um certificado digital de VPN para um terceiro, por exemplo, a partir do momento que ele estabelece o túnel VPN da casa dele, ou seja lá de onde ele esteja, eu estou dando conectividade para este terceiro, basicamente, todas as máquinas na minha rede interna. Não estou dando acesso, eu estou dando conectividade. Então, ele vai começar a ter conectividade para todas as máquinas dentro da minha rede interna, servidores e tudo mais. Então, a gente já está tirando uma barreira de proteção aí desses acessos. Então, é importantíssimo quando a gente trabalhar com VPN, com certificado VPN, seja no formato de SSL, seja no formato de IPsec, que a gente realmente controle dentro do nosso firewall quais os tipos de acesso que esse certificado vai ter na nossa estrutura. Senão a gente acha que está trabalhando de forma segura e não é nada disso. A gente está abrindo ainda mais o ambiente. Então, por exemplo, um terceiro, através do notebook dele, teve um problema com o seu notebook, está lá configurado no notebook dele uma VPN, onde ele estabelece o túnel com a empresa,
que não trabalha com esses controles, e ele levou o notebook dele para uma assistência técnica. Né? Ou roubaram o notebook dele. Ou talvez alguém que roubou o notebook dele já sabe que ele tem uma conexão com a empresa e, de alguma forma, vai estabelecer um túnel e cometer algum tipo de acesso indevido, digamos assim. Então, é muito importante que a gente trabalhe com o controle em cima do certificado. Senão a gente tem a falsa sensação de segurança. Eu estou seguro, eu uso VPN. Mas não. Né? Eu uso VPN, mas eu não controlo a conexão, o certificado. Bom, pessoal, o que a gente vê hoje, geralmente em UTMs, que se eu quero ter relatórios estratégicos para tomada de decisão, eu quero ter um volume de relatórios em todos os protocolos ou serviços que eu estou utilizando no Firewall, para me trabalhar de forma proativa, eu tenho talvez que comprar um dispositivo à parte para extrair esse relatório do meu UTM e ter a visibilidade de acessos, de conexões e tudo mais. No Firebox nós já temos um módulo de relatórios e logs integrado, completo. Então tu não precisa adquirir nenhum dispositivo à parte para ter acesso aos logs, para ter uma visibilidade de tudo que está acontecendo dentro da nossa estrutura e que está passando pelo nosso UTM. Já está integrado no produto. Então, os relatórios, eles trazem transparência e visibilidade da internet. Nós temos relatórios automáticos com alto nível de detalhamento. Então, vamos olhar do ponto de vista de navegação, de os acessos que os usuários fazem em páginas de internet. Eu consigo programar dentro do Firebox relatório que todo dia, às 11 horas da noite, eu quero que seja enviado para o meu e-mail os relatórios do top de domínios mais acessados dentro da minha estrutura. O top de domínios, o top de equipamentos que consumiram, ou de usuários que consumiram o maior número de tráfego dentro da minha estrutura. E esses relatórios, eles são importantes porque eles são enviados de forma automática e a gente pode direcioná-los para líderes de setor dentro de uma empresa. E o líder de setor vai tratar diretamente com o administrador de rede, com o administrador ou com o responsável pela administração do Firewall, não mais os colaboradores. Então, o líder de setor vai chegar para o administrador, olha, eu acho que está tendo um excesso do uso da internet, está prejudicando o trabalho no meu setor, e o que eu acho que a gente deve fazer é controlar mais os acessos dos usuários, com uma política X e Y, liberando acessos da categoria X, Z, enfim. Então, isso é muito bacana. Né? Tu não precisa ir em busca da informação, do relatório. O Firebox te entrega isso diretamente na tua caixa de entrada da tua conta de e-mail. Outro ponto importante a nível de relatórios são as notificações automáticas, que também permite que a gente trabalhe de forma proativa. Exemplo, uma máquina, por algum motivo, foi contaminada com malware. E esse malware está gerando um volume de conexão muito alto na rede, muito alto, indo para a internet, ferrando o processamento do nosso proxy. O que a gente consegue fazer no Firebox? A gente consegue parametrizar a nível de firewall, de proxy, por exemplo. A gente também consegue parametrizar a nível de sistema. Relatórios, por exemplo, se o meu firewall, lá no relatório de firewall, se eu parametrizar um relatório e dizer que máquinas na minha rede estão mandando mais de 200 conexões, um IP está gerando mais de 200 conexões, chegar nesse limite para cima, alerta o administrador por e-mail que isso está acontecendo. E o administrador, de forma proativa, vai conseguir ir até o equipamento ver de fato o que está acontecendo. Às vezes a máquina não está contaminada com malware. Às vezes o usuário está com um programa de torrent aberto no equipamento, gerando aí um monte de conexão e destruindo o link de internet da empresa que deveria estar sendo utilizado aí para o negócio. Né? Então, essas notificações automáticas a gente consegue fazer tanto a nível de proxy, de firewall, de sistema, de forma bastante interessante. E essa proatividade é importante. Né? Tu não fica mais... Eu descobri que alguma máquina está com vírus ou está com algum problema. Não. Eu fui notificado, sei qual é a máquina e eu vou lá resolver o problema. Pessoal,
Essas alternativas, elas, como eu falei, foram bastante simples a nível de Firebox, de como a gente maximiza um pouco mais a segurança do perímetro. Tá? Existem outros módulos no produto que a gente pode trabalhar em conjunto também, mas pelo tempo que a gente tem, eu acabei selecionando os principais do que a gente vê no dia a dia lá na OS Tech, os problemas que acontecem em cima desses módulos, a forma que eles são configurados. E daí eu faço a seguinte pergunta: trabalhando com todas essas, maximizando aí a segurança com essas regras e tal, eu estou seguro, 100% seguro? Não. Por quê? Porque eu estou falando de segurança de perímetro, perímetro de rede. Então, a gente tem que entender que a gente também precisa de um antivírus corporativo atualizado na estação de trabalho do usuário. A gente precisa de políticas de segurança da informação para que conscientize os usuários de que segurança é importante, para que eles se sintam parte do processo, porque se tu não conscientizar os usuários, eles não vão ser um ponto que vai fazer a diferença na política de segurança. Então, a gente tem que trabalhar com uma política de segurança com imposição, com outros arsenal de ferramentas para aumentar o nível de segurança da rede, fazendo analogia a uma cebola, camada de uma cebola. Então, tem as minhas camadas de segurança e eu tenho lá no miolo o que a gente chama de joias da coroa, onde nós temos o banco de dados, onde nós temos sistemas de gestão e que é o negócio da empresa. Ok? Então, o que eu estou querendo dizer aqui com segurança da informação não é apenas produto, porque é preciso ter uma equipe especializada com foco em segurança da informação, contar com uma empresa parceira que o foco, de fato, seja esse, exclusivamente esse, que entenda não somente de segurança, mas que entenda de protocolos e serviços de rede. Daí eu estou falando da pilha de protocolos TCP/IP, que realmente entende e sabe como uma conexão funciona, sabe fazer a leitura de um pacote por inteiro para tentar identificar o problema mais facilmente. A gente trabalha especificamente na OS Tech, alinhando, e isso é feito pela a nossa área de ativação de projetos, que é conduzida de forma gloriosa pelo Gabriel Fonseca, que tem trabalhado em cima dos projetos com um alinhamento aí total à expectativa dos nossos clientes. Então, quando a gente da área comercial fecha um contrato, a gente tem que passar para frente com a expectativa do cliente na contratação da OS Tech. Ou seja, o que levou ele a contratar a OS Tech? Qual é a dor que ele tem, qual é o problema que ele tem e o que ele quer resolver. Isso segue aí, a gente vai ver mais ali na frente, no ciclo do cliente dentro da OS Tech, e a ativação que é feita pela nossa equipe, ela atende principalmente a expectativa do cliente, o que ele quer resolver. Todas as ativações que a gente faz, e a gente tem hoje ativações sendo feitas em todos os estados do Brasil, foram feitas em todos os estados do Brasil, são feitas ainda em empresas de várias regiões, com um impacto bastante reduzido. Por quê? Porque a nossa equipe tem expertise em segurança da informação, conhece outros produtos de segurança da informação e quando vai migrar desses produtos para o Firebox, a gente consegue criar as regras e colocar o Firebox em operação ou qualquer outro produto do OS Tech de forma bastante transparente, gerando o menor impacto possível para o cliente. E sempre trabalhando com sugestões de melhores práticas. Então, a empresa quer adotar uma política X, quer trabalhar com uma regra de acesso remoto Y, a nossa equipe sugere, olha, eu acho que aqui a gente deveria estar trabalhando com o autenticador, porque se a gente deixar essa porta aqui, o serviço que tu estás liberando aqui, ele tem uma vulnerabilidade. Então, não é importante trabalhar desta forma. Então, a gente atua de uma forma ativa, sugerindo as melhores práticas. Cabe à cultura da empresa ou cliente aplicar ou não, e a gente, se não aplicar, a gente já registra que está tendo aí um nível, digamos, baixo de segurança associado a uma determinada regra. Falar rapidamente aí, nós temos uma área dentro do OS Tech de sucesso de cliente. A gente tem trabalhado com atendimento de pós-venda
de uma forma diferenciada, principalmente no que nós chamamos do mapa de sucesso do cliente dentro do OSTEC, desde a fase comercial até pós-venda. Então, basicamente, como eu comentei, na fase comercial nós temos todo o levantamento de expectativa do cliente, o porquê ele chegou até a OSTEC, o que ele quer resolver. Depois a gente joga o financeiro, entra o sucesso de clientes aqui em seguida, para dar as boas-vindas para os novos clientes e reforçar a expectativa que foi gerada a nível comercial. Após isso, é marcado uma conversa com o nosso setor de ativação, onde vai também focar as expectativas que o cliente passou na fase comercial e trabalhar com um cronograma para ativação e execução do projeto. E depois é feito um onboard aí na nossa central, e depois o cliente, depois da implantação do projeto, é feito um onboarding, e depois ele entra para pós-venda. Então, esse ciclo aqui dentro do OSTEC, ele funciona muito bem, a gente tem conseguido trabalhar num formato de atendimento diferenciado, não de forma passiva, mas sim ativa, com notificações para os clientes de recursos novos, de lançamentos de novas versões, com relatórios junto à nossa equipe de sucesso de cliente, que analisa como estão as regras dentro da estrutura, dentro dos produtos da OSTEC que o cliente utiliza, para ver se tem regra lá dentro que está, de alguma forma, deixando a reputação baixa no que diz respeito à segurança, ou se está aceitável. A gente manda esse relatório para os clientes e a gente dá as alternativas para que a gente possa mudar essas regras e aplicar a segurança desejada sobre elas. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a disponibilidade de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, tem o meu e-mail aqui, LinkedIn e o site aqui da OSTEC. Então, para falar diretamente comigo no e-mail ou mandando uma mensagem, um direct no LinkedIn. Muito obrigado.